Olá, meus amigos, tudo bem? Pessoal, aqui é o professor Álvaro, sou professor de ciências e a gente vai fazer uma resolução do exercício, que foi colocado para vocês na aula anterior, tá certo? Tem aquele exercício que você conhece, ó, duas questões. Então a gente vai fazer a resolução deste exercício. Tudo bem? Vamos para a primeira questão. Diz o seguinte: o modelo de átomo proposto por Dalton como uma esfera maciça e indivisível não corresponde ao que é válido atualmente. Explique por que a comunidade científica da época de Dalton o aceitava. Pessoal, a gente sabe que os modelos, sabemos que foram modelo de Rutherford Bohr, depois surgiu outros modelos, mas o modelo de Dalton, né, como os demais, esses modelos eles têm a sua validade garantida, certo? Até que surja alguma evidência que desqualifique esse modelo, mas enquanto não surgir, tá certo? Beleza, pessoal? E aí diz o seguinte: por que que na época de Dalton, era aceito, né? Essa comunidade científica da época de Dalton aceitava. Pessoal, é o seguinte: Dalton explicava os fenômenos observados daquela época, né? E pelo fato de não existir alguma informação nova, algum experimento novo, que colocasse em dúvida, então permanecia aquele modelo, certo? Tranquilo, pessoal? Aqui é uma questão bem subjetiva, né? Você pode colocar com as suas próprias palavras, mas tendo em enfoque aqui o assunto, tudo bem? Você fazendo uma leitura no seu livro didático, dá para você tirar alguma ideia, alguma informação necessária. Beleza? Agora, meus amigos, vamos fazer aqui a segunda questão. Diz o seguinte: observe o esquema de um átomo neutro de sódio, né? Então a gente está vendo que nós temos um núcleo, né? E eu tenho aqui a eletrosfera, beleza? E eu tenho os elétrons girando aqui nessas órbitas, ok? Então a gente já memorizou isso aqui. Vamos lá ver o seguinte: o que a letra A diz? Diz o seguinte: identifique a região do átomo apontada pela seta A. Pessoal, que região é essa? Que região é essa, observando o desenho? Apontado pela seta A. O que é isso aqui? É os elétrons? Não, né, pessoal? Os elétrons estão aqui girando na eletrosfera. Neste caso aqui, em A eu vou ter quem? O núcleo, tá bom? O núcleo. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? E letra B. Qual é o nome da partícula subatômica apontada pela seta B? Sua carga elétrica é positiva ou negativa? Observa o desenho. Cadê B? Tá vendo B aqui, meus amigos? Sim, né? Estou analisando aqui, ó. B tá aqui, tá bom? Nesse caso, qual é o nome disso aqui, pessoal? Elétron, ok? E a letra A lá que nós falamos é o núcleo. Tranquilinho, né, pessoal? Beleza. Letra C. Qual é o número de prótons desse átomo? Pergunta. Justifique sua resposta. Pessoal, ele quer saber o número de prótons. O que a gente tem o seguinte? O que a gente sabe? Qual é o número de prótons desse átomo? Pessoal, se o número atômico dele, nós temos um átomo de sódio, né? Se o número atômico do átomo de sódio é 11, ok? É 11. O número atômico do sódio é 11, que na tabela representa assim, ó, Na. E aí o número 11 fica embaixo, que é o número atômico.
E aí ele perguntou o número de prótons. Pessoal, se o número atômico é 11, o número de prótons também é 11. E também o número de elétrons também é 11. Se você for contar, é para ter 11 elétrons aqui, ó. Vamos lá? Corresponde também a um... Eu sei que ó, a resposta é o quê? A resposta é 11 prótons, certo? Mais o número de prótons também é o número de elétrons. 11 elétrons. Então tem um elétron, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá certo, pessoal? Beleza. Vamos lá, letra D. Qual é o número atômico desse átomo? Justifique. Ora, o número atômico desse átomo, pessoal, o número atômico dele. Qual é o número atômico? 11. Né? O número atômico 11. Ok? Onze. E aí ele pediu para você justificar. Ora, se eu tenho um número atômico 11, consequentemente eu tenho 11 prótons. E consequentemente eu tenho 11 elétrons. Beleza? Então, o número atômico de um elemento, estou justificando, tem a mesma quantidade do número de prótons. Tá certo? Beleza? Letra E. Sabendo que esse átomo tem 12 nêutrons, qual é o seu número de massa? Por quê? Pessoal, ele tem 11 nêutrons. Na verdade, vamos lá. Vamos ver aqui, sabendo que esse átomo tem 12 nêutrons, qual é o seu número de massa? Por quê? Pessoal, simples assim. Imagina um átomo de sódio, né? O átomo de sódio, ele tem o quê? Qual foi a quantidade de nêutrons que ele deu aqui? Ele falou a quantidade de nêutrons, pessoal. É 11, não foi? Que eu sei também que o número atômico dele é 11. Quer dizer, desculpa, o número 12 é o número de nêutrons dele, desculpa. Então embaixo fica o número atômico, não é? E o número de massa? O pessoal tem que botar a fórmula, ó. A é igual a P mais N, que é isso, número de prótons mais o número de nêutrons. Então A vai ser o seguinte, quanto é o número de prótons? 11. Qual o número de nêutrons? 12. 11 mais 12, número de massa vai ser correspondente a quanto? 23. Aí a pergunta é o seguinte, por que somando o número de prótons mais o número de nêutrons, eu tenho um número de massa que corresponde a 23? Se você observar na tabela periódica o número atômico sódio, né? Quer dizer, o elemento sódio ele vai ter o número atômico 11, né? Número de massa 23 e o número de nêutrons 12. Ficou tranquilo, pessoal, essa daí? Vamos lá. Vamos lá, letra F, né? Se esse átomo perder um elétron, ele continua eletricamente neutro? Como ele poderá ser então denominado? Né? Resposta da letra F. Meus amigos, eu poderia dizer para vocês o seguinte. Não, né? Eu vou dizer não. Por quê? Porque, pessoal, ele se torna um cátion, né? Ou um íon positivo, certo? Se ele perde um elétron, se eu tenho um átomo e ele tem uma quantidade de elétrons aqui. Se ele perde um elétron, ele fica o quê? Mais positivo. Então eu vou chamar isso aqui de cátion de íon positivo. Tudo bem? Se ele ganhar um elétron, ele fica mais negativo e ele fica ânion. Ou seja, quem perde fica positivo e quem ganha fica negativo. Essa é a ideia desse negócio aqui. Tudo bem? Vamos lá para a letra G. Diz o seguinte: o átomo de sódio possui 3 camadas eletrônicas. Em qual delas a energia do elétron é maior? Pessoal, vai ser onde? Nós temos aqui a camada K, camada L e a camada M. E aí, nesse caso, vai ser na camada M, porque essa camada M ela só tem um elétron, então tá fácil ele perder esse elétron aqui, tudo bem? Ele só tem um elétron aqui nesse orbital, então ele pode perder.
ok? Por isso ela me dá essa ideia que eu tenho como a energia do elétron é maior, porque ele é mais fácil, ele pode soltar lá. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, pessoal? Gente, espero ter ajudado e a gente segue com a resolução do outro exercício, tudo bem? Valeu, bons estudos para todos.